Graça e paz, é um privilégio podermos utilizar esse meio de vídeo para falar da palavra de Deus. Na escola dominical, nós estamos falando sobre arrependimento, estamos também fazendo um vídeo nesse momento sobre arrependimento, e é o segundo vídeo. E por que falar de arrependimento? Porque o arrependimento ele faz parte do nosso crescimento espiritual. Porque no momento em que nós reconhecemos o nosso erro, nós estamos abrindo espaço para que Deus trabalhe em nós, para que nós possamos viver a novidade de Deus para nós. Nós sabemos que nós não somos perfeitos e que se nós dermos lugar para a nossa vontade, para a nossa carne, nós estaremos bem distante daquilo que Deus espera de nós. Portanto, nós precisamos nos arrepender de quem somos, do que fazemos, de como pensamos, de como vivemos, para que nós possamos ser restaurados do estrago que o pecado faz, quando ele faz parte, do nosso dia a dia. E que a nossa vontade precisa estar sujeita à vontade de Deus. Portanto, nós estamos falando de arrependimento para que Deus possa trabalhar em nós, para que nós possamos viver uma nova realidade com Cristo. Vamos orar. Pai amado, nós te bendizemos e te agradecemos, Senhor, pelas muitas maneiras como tu tens falado conosco. Te agradecemos por a oportunidade de estarmos juntos, pensando, falando e compartilhando a tua palavra, e que tu possas, Senhor, abrir nosso coração, nossa mente, e que nós possamos, Senhor, fazer a tua vontade, ouvir aquilo que tu tens a nos dizer. Eu te agradeço, eu te peço a tua presença aqui nesse momento, comigo, e também a tua presença com cada um que estará em algum momento vendo esse vídeo e ouvindo essas palavras. Fala conosco, é o que eu te peço e agradeço no santo nome de Jesus. Amém. No vídeo passado, nós falamos sobre arrependimento e usamos a figura de Davi, né? E usamos também a figura, o exemplo de João Batista, que veio pregando arrependimento e abrindo caminho para que Jesus pudesse começar a sua obra aqui na terra. E Jesus também já começou a sua obra dizendo: arrependei-vos e crede no Evangelho. E as coisas de Deus são eternas. Portanto, essa mensagem é atual, é para nós, é para os nossos dias. E o que nós precisamos saber é que o arrependimento nos trará o vigor para vivermos uma vida em santidade, uma vida da maneira como Deus espera, para que nós possamos ficar cada vez mais parecidos com o nosso Senhor Jesus. Porque é uma meta difícil, mas é a nossa meta. A meta da santificação, de podermos viver uma vida sendo transformados a cada dia e mudando quem nós somos para aquilo que Deus espera de nós. Então, hoje nós vamos ler uma passagem no livro do profeta Ezequiel, capítulo 18. Nós vamos ler do versículo 30 ao 32, para ver o que Deus fala naquele momento através do profeta. Ezequiel 18, do versículo 30 ao versículo 32. E diz assim: portanto, eu vos julgarei a cada um segundo os seus caminhos, ó casa de Israel, diz o Senhor Deus.
Convertei-vos e desviai-vos de todas as vossas transgressões, e a iniquidade não vos servirá de tropeço. Lançai de vós todas as vossas transgressões com que transgredistes, e criai em vós coração novo e espírito novo. Por que morreríeis, ó casa de Israel? Porque não tenho prazer na morte de ninguém, diz o Senhor Deus. Portanto, convertei-vos e vivei. E essas palavras, como a gente viu lá, logo no início, no versículo 30, foram ditas ao povo de Israel, o povo de Deus, o povo escolhido. Portanto, não há nenhuma coisa diferente nos dias de hoje, porque nós somos o novo Israel de Deus. Aqueles que aceitaram o Salvador Jesus são o novo Israel de Deus. E a palavra, portanto, é para nós. E os versículos terminam no resumo: portanto, convertei-vos e vivei. Então, é o que Deus espera do seu povo. Essas palavras que são dirigidas ao povo de Israel é uma palavra de chamamento ao arrepender-se. É um chamamento à mudança de vida. E nós, muitas vezes, ignoramos o que é em nós, no nosso dia a dia, a transgressão, e muitas vezes nós nem sabemos o que é uma transgressão. E tudo aquilo que se afasta da vontade de Deus é uma transgressão. Transgressão é a desobediência. Transgressão é o desrespeito. Transgressão é o descumprimento de algo que foi combinado. Transgressão é a violação de um pacto. A transgressão é a quebra de uma promessa feita. E nós temos visto que isso, nos nossos dias, entre nós, na nossa sociedade, é algo comum. E a gente até leva na brincadeira, né? Que as promessas são feitas para ser descumpridas. Mas isso, diante de Deus, é transgressão. E a transgressão é um desacato e causa um rompimento. E se nós vivemos uma vida de transgressão, nós estamos rompendo com Deus. E muitas vezes nós estamos desavisados, estamos agindo como se a vida fosse uma brincadeira e como se as coisas de Deus não precisassem ser levadas a sério. Por isso, a nossa palavra é para nós que queremos viver sob o comando de Deus, obedecendo a Deus. A palavra é essa: arrependimento. E mais do que se arrepender, é afastar de nós toda a iniquidade, porque nós vivemos num mundo onde a iniquidade é aplaudida. E o que é a iniquidade? Porque muitas vezes nós lemos a palavra de Deus, mas nós não procuramos o sentido, o significado das palavras, e ficamos naquele entendimento raso, sem nos aproximarmos. Mas a iniquidade é a malevolência. A iniquidade é aquilo que é contrário à moral. E nós vemos que hoje em dia, tudo que é contrário à moral, ele é algo aplaudido. E nós convivemos com muitas imoralidades, com muitas coisas erradas, nós praticamos muitas coisas erradas e a nossa mente parece que está cauterizada, a gente não presta atenção, a gente não vê.
A gente acha que porque todo mundo diz, todo mundo faz, que isso é algo normal. Mas nós temos que perguntar a Deus se isso agrada ou não. E se não agrada a Deus, nós temos que nos arrepender e tirar isso da nossa vida. E é por isso que nós estamos falando sobre arrependimento. A iniquidade é a perversão. E a perversão é a sujeira aceita. É aquilo que é errado, mas que todo mundo acha normal. E é disso que nós temos que nos arrepender. E a nossa sociedade está totalmente voltada a nos cauterizar a mente, de maneira que nós não olhemos mais para as coisas com um ar crítico, e sim que nós aceitemos tudo, todas as maneiras de viver, de falar, todas as coisas erradas, todas as ofensas a Deus, como se tudo fosse normal. Isso aí é do ser humano. Mas o ser humano que quer ser transformado por Deus, ele precisa se arrepender e mudar de postura. No versículo, lançai fora as transgressões e criar coração novo, né? Como diz aqui na passagem de Ezequiel, é isso. É nós não queremos mais aquilo que é mal diante dos olhos de Deus e desejarmos um coração renovado. E isso só pode acontecer através do arrependimento, da confissão dos nossos pecados e da entrega total da nossa mente, do nosso coração, dizendo: Senhor, mostra-me em mim aquilo que está errado, para que eu possa melhorar, para que eu possa seguir a tua vontade, para que eu possa ficar mais parecido com o meu Senhor Jesus. É uma proposta ousada? Sim, para os nossos dias é bastante ousada. Mas é isso que Deus espera de nós. A nossa conversão, a conversão dos nossos desejos, dos nossos pensamentos, das nossas ações. E o arrependimento de tudo aquilo que nós vemos, fazemos, ouvimos, para que nós possamos ser transformados, né? E a palavra de Deus, então, nos alerta algo muito importante que nós temos que nos lembrar a cada momento de nossa vida, que o nosso coração é profundamente corrupto. E hoje em dia o que mais a gente ouve na nossa sociedade é: faz o que o seu coração mandar. Não, meus irmãos, faz aquilo que Deus tem no coração dele, porque o nosso coração é enganoso. Ele nos leva por caminhos da carnalidade. E às vezes a gente acha tão normal, tão comum, porque todo mundo faz, porque todo mundo diz, porque todo mundo vive assim, que nós começamos a nos endurecer nesse sentido e não vemos mais nada de errado naquilo que falamos, pensamos, naquilo que aceitamos, naquilo que vivemos. Temos que nos render ao Senhor. É uma luta, mas é possível. Se não fosse possível, Deus não pediria isso de nós. Como filhos de Deus, como povo de Deus, como humanidade, nós somos chamados ao arrependimento. A palavra de Deus diz: convertei-vos e vivei, porque o pecado nos leva à morte. A gente goste ou não de ouvir isso, a mensagem é essa: arrependei-vos. E outra coisa que eu observo bastante é que na atual sociedade as pessoas têm vergonha de falar que se arrepende de alguma coisa. Eu ouvi esses dias num bate-papo de entrevista na televisão, algumas pessoas dizendo assim: não se arrependa de nada. Eu não me arrependo de nada, porque eu só me arrependo daquilo que eu deixei de fazer e não daquilo que eu fiz. Misericórdia! Essa é uma postura
sábia diante daquilo que nós conhecemos da palavra de Deus, não se arrepender de nada. Todos nós erramos, muitas vezes nós tomamos atitudes que são dignas de arrependimento e de pedido de perdão, tanto a Deus quanto ao nosso irmão, quanto aquele que nós lesamos quando nós tomamos certas atitudes. Mas não, na atual sociedade, a gente não deve se arrepender de nada do que fez. Misericórdia, misericórdia. O que Deus deve estar pensando de nós, igreja, de nós, sociedade, de nós, humanidade. E o convite da palavra de Deus é que nós lancemos fora as nossas transgressões, que nós lancemos fora do nosso meio a iniquidade, aquilo que agride a santidade de Deus, para que nós possamos buscar uma vida mais justa, mais santa, mais da presença de Deus em nós e menos da nossa carnalidade. E são palavras difíceis? Sim. E também, se nós tomarmos esse posicionamento, nós teremos dificuldade, mas com certeza teremos toda a ajuda do Espírito Santo de Deus para viver uma vida mais santa. O convite de Deus é para hoje, é para mim, é para você, é para todo mundo que tiver oportunidade de ouvir isso que eu estou gravando, e para que nós lancemos fora a carnalidade, aquilo que a carne faz, aquilo que a carne vive, não agrada o Espírito Santo de Deus. A nossa carne precisa estar submissa àquilo que Deus quer para nós, a vontade de Deus. O convite é para que nós nos humilhemos, que nós reconheçamos que nós não somos boa coisa e que nós possamos melhorar. E nós temos vivido dias que as pessoas se acham perfeitas, melhores que Deus até. E engraçado que até nas pregações a gente ouve os pregadores dizendo: Deus vai te honrar, Deus vai fazer o melhor na sua vida. E muitas vezes nós não estamos honrando a Deus. E toda a honra pertence a Deus. Deus vai nos honrar por quê? Se nós temos vivido longe do desejo de Deus, como povo de Deus eu estou falando. Então, nós precisamos clamar pela misericórdia do Senhor. Deus nos ama e Ele não tem prazer na nossa morte, como nós lemos aqui em Ezequiel. Mas nós estamos caminhando passos errados, sem reconhecer a misericórdia de Deus. Nós achamos que nós somos suficientes a nós mesmos. E a palavra de Deus tem nos alertado. São dias maus. Nós precisamos viver mais o quê? Para entender que nós estamos totalmente na dependência de Deus e mesmo assim viramos as costas para aquilo que Deus quer de nós, daquilo que Deus pode fazer por nós. Nós, como povo de Deus, porque essa mensagem aqui foi escrita para Israel. Não é um alerta para quem não conhece, é um alerta para aqueles que já pertencem ao povo de Deus e que têm se desviado da vontade de Deus. E eu peço a Deus que tenha misericórdia de mim, que tenha misericórdia de você, porque o arrependimento ele precisa fazer parte da nossa vida. A cada dia precisa ser uma postura, precisa ser uma posição de vida. De cada vez que nós fizermos algo que nós sabemos que se afasta, aquela atitude se afasta daquilo que Deus espera de mim, que eu possa ter um coração humilde e que peça perdão a Deus para que nós possamos nos voltar àquilo que Ele
espera de nós. E o arrependimento, ele precisa ser uma postura diária. O arrependimento precisa dar a direção daquilo que nós fazemos. Nós precisamos ter menos discurso e mais ação. Porque muitas vezes a gente até tem um discurso, mas a nossa ação não condiz com aquele discurso. E nós realmente carecemos do que Deus pode fazer entre nós. Nós precisamos nos aproximar da vontade de Deus através do arrependimento. Nós necessitamos, eu necessito, de mudança profunda e definitiva, porque parece que às vezes as nossas mudanças não são definitivas, a gente acaba voltando naquele estágio anterior de coisas, de sentimentos, de ações que Deus não aprova em nós. Nesta geração que é a que eu vivo, eu vejo que a deturpação das palavras é algo muito, muito sério. E nós agora percebemos que a deturpação da palavra arrependido é muito grande. Porque se alguém fala assim, eu estou arrependido, ele é ridicularizado. Porque o arrependimento é dado como fraqueza, mas só os fortes se arrependem. Porque os fracos, eles não têm como se arrepender, porque eles já estão tomados pelo erro. Agora, quem ainda busca força em Deus, esse é capaz de se arrepender. E o que Deus pede de nós é a nossa conversão, é a nossa mudança. Mudança como? Mudança daquilo que é o nosso comum de agir para aquilo que Deus espera de nossas ações. Então, é no nosso dia a dia, é no nosso desejo que Deus quer trabalhar. Deus quer trabalhar aqui, na nossa mente, fazendo uma mudança, uma conversão, uma transformação, para que nós possamos conhecer qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para nós, para os nossos dias, para a nossa sociedade, para a nossa vida. Que Deus possa nos abençoar. E a passagem de Ezequiel termina dizendo, portanto, convertei-vos e vivei. Que Deus ache espaço no nosso coração para converter o nosso mau caminho no caminho santo de Deus, no caminho santo que Jesus abriu para que nós percorrêssemos. Deus seja louvado, Deus te abençoe. Até.